Irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos, após relembrarmos por meio dessa canção o sacrifício de Cristo para nos salvar. Agora é hora de nos prostrarmos diante da sua palavra e buscarmos entender o que Ele tem a nos dizer nesta noite, e mais uma oportunidade que a igreja se reúne, que a igreja, parte desse povo do Senhor, tem a oportunidade de se ajuntarmos. E eu quero convidar você a partilhar de mais um trecho, de mais uma exposição da Epístola de Pedro. E agora o final da Epístola, os versículos de 22 a 25, é um texto curto, e ao passo que você for encontrando, você poderá ficar de pé. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo de número 25. Esse é o terceiro sermão, de forma sequenciada na Epístola de Pedro. Uma epístola muito prática. Nós tivemos a oportunidade e a graça de assim expor um capítulo apenas desta primeira carta. Semana que vem, o pastor Jonathan já estará de volta, o mesmo já está aguardando voltar ao púlpito de sua igreja, para assim poder estar expondo a Escritura, como bem faz ele. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Caso tenha algum visitante no nosso meio, nós já identificamos que tem, você possa compartilhar da sua Bíblia com ele, para que ele possa acompanhar também assim essa leitura, e que possa ser também abençoado ou abençoada pela exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Os irmãos podem assentar-se. E como de costume, vai manter a sua Bíblia aberta, o seu exemplar aberto. Nós vamos orar agora, buscando alcançarmos graça diante do Senhor, que Ele nos traga o entendimento para compreendermos essa palavra. Senhor, nós acabamos de cantar, reconhecendo o maior feito da história, que foi o teu sacrifício para resgate do teu povo, para que o homem pudesse ser retirado da lama onde vivia. E parte desse povo, parte desses resgatados estão aqui nesta noite, para ouvir da tua palavra, para ser alertado por ela, orientado por ela. E nós queremos rogar o teu favor, Deus, sobre nós, mesmo sendo nós quem somos, mas que o Senhor possa nos usar como instrumento, que a tua igreja ela possa ser edificada, Deus, e que o teu nome ele seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Caríssimos, aqueles que têm nos acompanhado ao passo desses 3 sermões, você já deve ter entendido que a ênfase da carta, que a ênfase da epístola, ela é trazer à memória dos seus leitores verdades que jamais poderiam cair no esquecimento. Então, durante os 3 sermões, nós vimos aqui sempre Pedro na tentativa de manter viva na mente dos seus leitores verdades que para ele julgava ser essencial, não só para ele, mas para a vida de qualquer daqueles ouvintes, que eram os cristãos, da dispersão. E assim como as orientações eram para uma vida digna diante de Deus, isso fazia parte dessa orientação. E aí, irmãos, a gente precisa refletir, que bom que temos a palavra de Deus e os seus ministros pregando-a de forma fiel. E assim como os leitores da dispersão, nós também precisamos ser lembrados dessas verdades para que nós possamos caminhar e nos apresentar e viver diante do nosso Senhor de forma honrada. Lembrando que isso não é opcional para cada um de nós. Não é opcional para a vida daqueles que pregam e não é opcional para a vida daqueles que ouvem.
Viver de forma reta e íntegra diante de Deus não é opcional na vida do cristão. Timóteo, ele recebe uma instrução, e aí acredito que essa instrução ela deve se estender para cada um. Quando nós vemos lá nas instruções presentes na segunda epístola, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, quando de forma pontual, mas extensiva, nós encontramos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí talvez a gente possa pensar: não, mas isso aí foi para Timóteo, isso aí foi uma orientação pastoral para ele. Mas o que nos impede de que essa palavra ela se estenda na vida de cada um de nós? Nós também precisamos ter essa preocupação de como nos apresentarmos diante do Senhor. Temos do que nos envergonhar? Manejamos bem a palavra da verdade? Ou será que essa recomendação é apenas para os ministros? É apenas para aqueles que pregam? É apenas para aqueles que espalham a palavra do Senhor? Nós temos a oportunidade de sermos lembrados dessas verdades, e isso é um privilégio para a igreja, pois é o Senhor usando de um meio de graça para relacionar-se com essa noiva, para que ela possa estar alimentada, para que ela possa estar preparada, para que ela possa estar vigilante e aguardando a sua volta. É um privilégio para a igreja quando ela é advertida por essa palavra, por meio das pregações, quando ela é orientada por meio da palavra, seja por meio dos estudos, seja por meio das leituras, seja por meio das pregações. Mas por que nós precisamos estar lembrando sempre das coisas, em especial daquelas que são mais importantes? Porque a nossa memória, irmãos, ela sempre está a nos trair. A nossa memória é algo falho, a nossa memória ela sempre, e por vezes ela ainda pega uma carona na nossa natureza pecaminosa, que não só faz questão de esquecer, como também de negligenciar algumas verdades. Então, por vezes nós passamos aqui, já vimos sermões repetidos, digo assim, no mesmo texto nós já vimos diversos sermões, e parece que a gente cai no esquecimento de algumas verdades. E é por isso que a igreja do Senhor ela precisa sempre estar sendo lembrada de verdades que são essenciais para a nossa vida. Porque nós somos de uma geração que temos visto os nossos dias voarem. Estamos chegando ao final do mês, e com certeza durante esse mês você já ouviu alguém dizer assim: já findou mais um mês, já chegamos no final de outubro, um dia desse já estava iniciando o ano. Tenho certeza que ou você já disse ou você já ouviu. Então nós somos dessa geração onde os dias parecem literalmente voarem. São tantas ocupações, são tantos afazeres, são tantas preocupações, mas ao mesmo tempo nós somos de uma geração que também vive o ócio, que também vive a procrastinação, que é uma geração que substitui aquilo que é duradouro por aquilo que é passageiro. Nós somos da geração do fast food, né, do faça você mesmo, da compra por aplicativos, pela praticidade. Nós somos dessa geração da praticidade. Nós somos de uma geração que procura otimizar o tempo, porque quem aqui nunca ouviu, tempo é dinheiro. E às vezes nós nos rendemos a frases como essas. Irmãos, essa geração ela está tão acostumada com essa coisa da pressa, da coisa ser rápida, que até as plantas elas estão sendo adaptadas para atender essa necessidade. Quem aqui nunca ouviu falar de uma planta precoce, um cajueiro precoce, uma manga precoce? Mas por que a gente não planta mais uma frutífera e aguarda, como antigamente, os anos para que ela viesse a crescer, a ficar frondosa, e agora, depois de alguns anos, a gente ia lá e a gente colhia aquele fruto? Mas não, agora não, nós somos de uma geração onde até a ciência contribui para isso. E aí você pode ter na sua casa um pezinho de laranja dentro de um jarro, e dentro de pouco tempo você está ali colhendo a fruta. Parece que até isso é pensado para atender essa necessidade. Mas quanto àquilo que demora, quanto àquilo que é de longa duração, como é que nós nos comportamos diante dessas coisas? Tentamos abreviar os seus resultados, tentamos fazer amadurecer aquilo que só o seu tempo daria, só a seu tempo daria os seus frutos. O texto de hoje vai tratar, irmãos, de como a palavra de Deus trabalha de forma eficaz na vida do indivíduo, e ele vai tratar também como a sua eternidade, como devemos encarar a palavra do Senhor na sua eternidade. E aí nós vimos na semana passada que Pedro ele falou sobre a santidade.
E como um próximo passo nessa caminhada espiritual, ele pede aos seus leitores que demonstrem essa santidade amando ao seu próximo. Ele deseja que vivam essa verdade da palavra de Deus, a fim de colocar em prática o ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. E por ser um texto pequeno, parece que muitas vezes nós de forma corrida o lemos e não paramos para meditar em verdades como essas. Pedro ele traz como um próximo passo dessa vida de santidade o amor uns para com os outros. Mas parece-nos, irmãos, que quando nos deparamos com os textos que, com certeza, se nós pararmos e debruçarmos alguns instantes, alguns minutos, algum tempo na reflexão, são textos que irão puxar de nós, são textos que irão nos cobrar, são textos que nos trarão verdades à tona que muitas vezes nós fazemos questão de pular por cima delas. Nós somos assim, nós somos também dessa geração, onde quando somos confrontados, nós arrumamos um jeito e uma forma de adaptarmos os textos para a nossa conveniência, para aquilo que vai satisfazer o nosso ego, ou mesmo aquilo que nós acreditamos ser a verdade. O versículo 22, o texto vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É um versículo pequeno, mas cheio de verdades, assim como foi também todo o início do texto, todo esse primeiro capítulo da epístola. E a gente viu que precisaríamos analisar ele de forma pausada. Pedro ele inicia falando de um estado, o estado moral dos seus leitores. Ele disse: olha, vocês agora purificaram a vossa alma, vocês não andam mais como um dia andaram. Ele fala agora de um estado moral. Vocês agora estão em um outro estado. Vocês agora não são mais quem eram. Vocês não são agora as criaturas nas quais foram impactadas pelo Evangelho. Vocês agora são novas criaturas e estão num outro estado, um estado moral. E aí a obediência à palavra, nós vemos aqui como um passo a passo, ela traz a purificação para a nossa alma. Ela promove a faxina necessária para as impurezas que nós mesmos empurramos para debaixo do tapete, mas que hora ou outra elas serão descobertas. E é essa palavra que tem condição de promover essa limpeza na nossa alma. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: nós não temos condições de fazer essa limpeza por si só. É por isso que nós recorremos ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8 vai falar que ele nos auxilia nas nossas fraquezas. E todos nós aqui precisamos concordar, irmãos, como somos fracos. Talvez eu e você, quando a gente fala de limpeza, quando a gente fala de purificação, né? Quando a gente fala de quantas vezes nós já não fomos confrontados com a palavra e ao sair daqui a gente vai para casa, ou mesmo ao meio do caminho a gente diz assim: não, Senhor, agora vai ser diferente. Não, Senhor, agora eu vou pegar aqui a vassoura, a pá, o rodo, o pano, e eu vou começar aqui a fazer essa faxina. E a gente se empolga e a gente começa, mas parece que em poucas horas ou em poucos dias, parece que a sujeira vem toda à tona novamente. Isso demonstra o quanto somos fracos. Talvez até o desejo ele surja em cada um de nós, mas a continuidade não depende de nós, porque somos fracos. É algo que dá trabalho, estamos constantemente nos vigiando, nos pastorando, limpando, purificando a nossa alma, limpando a nossa mente, tendo cuidado com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Dá trabalho, viver em vigilância dá trabalho. É muito mais cômodo a gente largar essas ferramentas todas e vivermos assim, entre aspas, de forma leve e livre. E aí é onde, quando a gente vive nessa forma leve e livre, que o tapete ele gira e a poeira vem à tona. E aí precisamos mais uma vez tomarmos conta e purificarmos a nossa alma. Romanos capítulo 18, verso 20, Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Interessante, irmãos, que
Todos nós precisamos ter esse desejo de purificar a nossa alma, de andarmos em vigilância, de andarmos em santidade. Mas nós somos fracos. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de sermos fracos, de nos encontrarmos inabilitados para mantermos essa limpeza de forma perene, isso não quer dizer que não se faça necessário ir lá e pegar as ferramentas, não se faz necessário ir lá e pegar os instrumentos, para que essa purificação ela seja feita. E aí nós contaremos e recorremos ao Espírito Santo que Ele nos auxilie, nesse sentido, de estarmos purificando a nossa mente, de estarmos purificando a nossa alma, como inicia o texto que aqui está sendo exposto. E é interessante, irmãos, que o autor ele estimula os irmãos a amarem uns aos outros. Então ele diz: vocês estão agora numa outra condição moral, vocês agora purificaram as vossas almas, e vocês são chamados, convocados a amarem uns aos outros. E o interessante é que alguns termos eles precisam ser destacados. Duas expressões nos chamam a atenção. O primeiro deles, o amor fraternal não fingido. Irmãos, esse tipo de amor ele não deve se fazer presente entre os irmãos, porque o amor que devemos imitar, ele não foi fingido. Daí essa não pode ser uma prática entre os cristãos. Nós somos chamados, nós somos convocados a amar uns aos outros. E aí, irmãos, esse é um texto que primeiro nos fala. Esse é um texto que primeiro, assim, nos rasga, assim, no meio. E nos faz compreender que antes dessa palavra ela ser pregada, a igreja, ela precisa ser vivida por cada um de nós. E por isso que eu digo que, por vezes, nós pulamos textos como esses, porque ele nos remete à nossa realidade, ou aquilo que temos feito, ou muitas vezes aquilo que não temos feito. Quantos de nós aqui olhamos para um texto como esse, e a gente diz assim: será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu amo o meu irmão? Mas se eu amo, de que forma eu amo? Eu amo de acordo com aquilo que eu acho que é amor. Porque é muito fácil, irmão, você amar alguém quando esse alguém concorda com você. É muito fácil você amar alguém quando muitas vezes as coisas que ele gosta parecem com as coisas que você gosta. É muito fácil amar alguém quando você consegue ali montar um grupo, um pequeno grupo, onde você tem uma maior afinidade, e você se diverte, você compartilha algumas coisas. É muito fácil. Mas com relação aos outros, com relação ao restante dos irmãos, como nos comportamos? Como amamos esses irmãos? Pedro está dizendo, o amor de vocês seja sem fingimento, seja um amor verdadeiro, o amor com que devemos amar os nossos irmãos, precisa ser semelhante com o amor que um dia foi nos ofertado, que é o amor de Cristo. E Cristo não fingiu amar ninguém. O amor de Cristo ele foi mais do que verdadeiro. É para este amor que devemos copiar e pô-lo em prática. Mas quão difícil isso é, irmãos, para nós? Quão difícil é viver isso na prática? É amar uns aos outros. Basta uma discordância, basta uma cara feia, basta muitas vezes um nada. E nós caímos em si e precisamos fazer essa reflexão. Será que temos amado os nossos irmãos como deveríamos, irmãos? Isso não é opcional. Nós seremos conhecidos se amarmos uns aos outros. Não é uma condição. Eu não preciso amar o meu irmão se eu quiser. É uma ordenança do Senhor. E esse amor ele não pode ser de qualquer forma. Ele não pode ser sem fingimento. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com pessoas que às vezes você olha e até o tom de voz lhe incomoda. Se até o tom de voz lhe incomoda, imagine amar essa pessoa. Isso é um texto duro para nós. É um texto que nos remete a um espelho, a um autoexame. Será que eu tenho amado meu irmão? Não estou falando daquele que convive constantemente com você, eu estou falando no geral. A epístola é para o geral. Como temos amado, irmãos? Temos fingido esse amor? Se temos fingido, também estamos em déficit, estamos em débito com o Senhor. Esse amor ele precisa ser sem fingimento. Ele precisa ser semelhante ao amor que Cristo amou a sua igreja.
O amor verdadeiro entre os irmãos só é possível porque o amor de Deus foi primeiro revelado a nós, ao possibilitar que fôssemos regenerados em Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. É por isso que nós temos condições de amar uns aos outros. E não podemos esquecer disso. Quando nos depararmos com aquele irmão que não temos lá muita afinidade, ou que muitas vezes o jeito dele, a fala dele, o comportamento dele nos incomoda, precisamos lembrar, nós fomos amados primeiro. Já imaginou se Cristo fosse nos amar por aquilo que nós somos, por aquilo que nós éramos? Quem de nós iria encontrar amor diante do Senhor? Mas graciosamente Ele derrama esse amor na vida do homem. E é por isso que não podemos esquecer. Antes de olharmos para alguém e dizer, não, eu engulo essa pessoa. A gente precisa parar e refletir. Se ela é um crente, ou ele é um crente, e você é um crente, a gente não pode esquecer que passaremos a eternidade com ele. Se não conseguimos conviver aqui, se não conseguimos resolver as nossas dificuldades aqui, já parou para pensar, passar o resto, passar a eternidade com ele, na companhia dele? É lógico que lá não vai existir aquilo que a gente cultiva por aqui. É lógico que lá não vai existir os grupos. É lógico que lá não vai existir aqueles que nós mais preferimos. Não. Mas enquanto nós não vivermos essa realidade, nos resta vivermos essa realidade. E cumprir a palavra do Senhor é o que nos resta, é o que nos cabe, irmãos. Entendemos que um dia o amor nos alcançou e por isso nós devemos amar uns aos outros. A primeira expressão é, não seja fingido o seu amor. E a segunda é, ame ardentemente. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí a pergunta que se faz é, o que estaria por trás desse ardor em amar uns aos outros? Por que esse amor ele não pode ser fingido? Primeiro, porque eu preciso imitar o amor que me foi estendido. Então não posso amar de forma fingida o meu irmão. Mas eu não sei amar de outra forma. Purifique a sua alma pela palavra de Deus. Mas eu não consigo. Eu falei aqui que nós somos fracos e é por isso que recorremos ao Senhor. Quantos de nós pedem ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar fulano de tal. Senhor, me ajuda a amar a tua igreja. Senhor, me ajuda a amar a tua obra. Senhor, me ajuda a quebrar esse rancor que eu tenho contra fulano de tal. Eu preciso amar ardentemente. Irmãos, o que estaria por trás desse ardor todo é a razão pelo qual foram regenerados. Amai-vos de coração ou amai-vos profundamente. Essas expressões, elas transmitem a extensão e a seriedade desse amor. Quando tal amor está presente, esse amor ele dissipa qualquer tensão, ele põe fim à inimizade e ele lança fora o ódio. Nós somos chamados, o cristão, ele deve amar uns aos outros, imitando o exemplo do amor de Deus e de Cristo Jesus pelos seus. O amor, ele deve ser a marca distintiva do cristão. Não deve ser algo superficial. Precisa ser algo com profundidade. Precisa ser algo sincero. Precisa de um comprometimento. E isso é demonstrado por meio de ações, e não somente palavras. E não somente palavras. São nas palavras que o fingir se revela. Mas na prática, esse fingimento, ele cai por terra. Esse fingimento, ele deixa de existir. Nós precisamos desenvolver esse amor mútuo, pois por esse meio nós testificamos que também amamos ao Senhor. Se nós não amarmos os nossos irmãos, nós não podemos nos apresentar diante do Senhor dizendo, Senhor, eu te amo. Estaremos sendo falsos, estaremos sendo hipócritas. É pelo amor. O amor é uma marca distintiva do cristão. Nós precisamos amar, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Não de qualquer forma, de coração, de forma ardente e sem fingimento.
E aí ele adentra agora no versículo 23, dizendo assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A expressão regenerados, que aparece lá no versículo 3 do início da carta, ela volta agora a aparecer, trazendo, isso dá a ideia de que Pedro está dizendo: não esqueça, vocês agora são novas criaturas. Ele inicia a carta dizendo isso, e agora ele finaliza o primeiro capítulo dizendo: vocês foram regenerados, não são mais quem eram. Prestem atenção, atentem para essas verdades. Vocês agora não mais se comportam, vocês agora não mais pensam como um dia pensaram e como um dia agiram. Por quê? Aí ele vai dizer, ele vai trazer o motivo dessa regeneração. Os seus leitores vão novamente ser lembrados que nasceram de novo, e por isso que o seu proceder ele deveria ser diferente. Pedro agora ele traz, irmãos, o DNA, ele traz agora o núcleo da regeneração, como se ele estivesse falando da essência, da causa dessa mudança, a palavra de Deus. Pedro está dizendo: vocês foram regenerados pela palavra de Deus, e ele vai trazer agora até o final, o foco até o final, ele vai falar sobre essa palavra, ele vai falar sobre aquilo que é eterno. Ele enfatiza a questão temporal, irmãos, dessa semente. E aí uma coisa curiosa que a gente precisa entender, que o texto, não só esse, mas diversos outros textos que vão falar sobre semente, e aí dentro desse aspecto de regeneração, para que uma semente ela germine, ela precisa morrer, ela precisa perder a sua forma, e só assim um novo broto surge. Se você já teve a oportunidade de plantar uma semente, seja lá de qualquer coisa, primeiro ela vai morrendo ali, ela seca, só depois ela abre, e aí a gente consegue ver a vida surgindo do interior daquela semente. Na regeneração é assim, nós somos chamados a morrermos para o velho homem, e só assim um novo broto vai surgir. Quando o próprio Senhor fala para Nicodemos, se faz necessário nascer de novo, ou seja, aquele velho homem precisa ser sepultado, e uma nova criatura surge, mas não surge agora de qualquer maneira, surge agora uma criatura regenerada, surge agora uma criatura que será guiada por esta palavra, que causou essa regeneração. Quando ele fala da palavra, ele traz o aspecto incorruptível, ele traz o aspecto perfeito e permanente, assim como a salvação que ela produz. Da mesma forma, irmãos, que essa palavra ela é viva, ela é permanente, ela é eficaz. A salvação que essa palavra produz também, ela também pode ser vista, sentida de forma perfeita e permanente. Esse é o DNA dessa regeneração. Vocês foram regenerados pela palavra. Foi a palavra que regenerou, que transformou a sua vida. Foi a palavra que ainda consegue transformar e com certeza continuará transformando vidas. Não existirá outro meio pelo qual o ser humano poderá mudar de vida, poderá ter a sua alma transformada. Você talvez conheça alguém que, sei lá, de uma hora para outra ganhou aí um prêmio considerável, e ele mudou a sua casa, ele mudou o seu ciclo de amizade, ele mudou os seus hábitos, ele mudou as suas vestimentas, ele mudou tudo, exteriormente falando. Mas somente a palavra é capaz de virar o homem ao avesso. Somente a palavra é capaz de perfurar com uma espada de 2 gumes e separar o velho homem, de fazer nascer ali uma nova criatura, regenerada, que pensará de forma diferente, que agirá de forma diferente, que viverá de forma diferente. Versículo 24, ele vai dizer assim: pois toda carne é como a erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Ou melhor, seca-se a erva e cai a sua flor. Pedro ele se referiu a uma passagem bíblica presente em Isaías capítulo 40, do versículo 6 ao versículo 8. O interessante é que ao longo de toda a sua epístola, ele vai mencionar o profeta Isaías outras vezes, demonstrando assim uma certa preferência pelo profeta Isaías.
E aí o profeta ele comparou a vida humana, nesse aspecto comum e passageiro, com a promessa de Deus em restaurar o povo após o exílio. As promessas, elas só não teve validade eterna, como as promessas de Deus, elas continuam tendo essa eternidade. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós nos deparamos com as promessas de Deus na Escritura para o seu povo, nós não precisamos duvidar, porque aquele que prometeu é fiel e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel a si mesmo. Ele não vai prometer algo e vai contradizer a sua vontade. Pedro ele vai usar a figura da flor para mencionar quão fútil e passageiro é o primeiro nascimento do homem, e quão grande é a graça do novo nascimento. Ele faz aqui um contraste. Interessante, irmãos, é que a gente precisa entender que o texto ele traz a ideia comparativa da flor com aquilo que o homem vê de bom em si mesmo. Todos nós já analisamos uma flor de perto e vimos a sua beleza, a sua textura, o seu cheiro. Vimos como muitas delas brotam rapidamente e muitas vezes murcham mais rapidamente ainda. Algumas flores raras do mundo, pessoas e colecionadores passam ali de forma contada para ver ali o seu único brotar no ano, e de repente aquela flor que brota, expande ali a sua beleza, o seu cheiro, e rapidamente ela murcha. Então essa figura ela é trazida nesse comparativo da vida do homem, daquilo que ele acha de bom em si mesmo. O homem muitas vezes acha essa beleza passageira, um bom perfume mascarado de modéstia e de orgulho, mas ao passo que isso possa até ser percebido pelos outros, isso logo vai passar como um vapor, isso logo vai passar como um brilho de uma bolha de sabão. E o autor ele contrasta essa fragilidade do ser humano com a consistência e com a durabilidade da palavra de Deus. Ele vai dizer: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Por mais que o homem ele consiga exalar um excelente perfume, por mais que o homem consiga espalhar uma beleza, uma formosura, ou toda a glória que ele possa acumular aqui nessa terra, isso vai passar. Isso será como uma flor que teve até o seu período de vislumbre, mas ela vai murchar e ela vai cair. Mas ele está dizendo: mas aquilo que regenerou vocês, isso não, isso será eterno, isso é para sempre, é a palavra do Senhor. O homem natural, irmãos, ele até pode ser iludido por uma falsa glória própria, mas quando ele é encontrado pelo Senhor, não lhe resta outra coisa a não ser admitir e confessar a sua natureza caída e corroída pelo pecado. E aí, no momento em que ele é encontrado pelo Senhor, não existe mais agora espaço para outra glória, a não ser a glória de Deus em sua vida. Não existe outra forma. Aquele homem que outrora era vislumbrado com esse mundo, aquele homem que outrora, quando eu falo homem é no geral, irmãos, aquele homem que outrora expunha toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu eu, todo o seu ego, no momento em que ele é encontrado e resgatado pelo Senhor, já não mais caberá em sua vida outra glória, a não ser a glória do Senhor. Ele vai passar agora a resplandecer a glória do Senhor em sua vida. E ele finaliza o texto dizendo: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ora, foi esta palavra eterna que anunciou as boas novas, que o reino prometido chegou. Foi essa palavra pregada para eles e foi essa palavra pregada para nós. Pedro traz a ideia, irmãos, de que não existe outra fonte além do Evangelho. É o Evangelho que traz vida.
ao perdido, é o evangelho que traz vida ao morto, é o evangelho que traz vida ao moribundo que está aí espalhado no meio do mundo, no mundo caído. Às vezes a gente olha para alguns indivíduos por aí e a gente diz assim, nossa, só Jesus mesmo para dar jeito na vida desse indivíduo, na vida dessa criatura. E por vezes nós só fazemos esse comentário. Quantas as vezes nós, irmãos, igreja do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, passamos ao lado dele, ao lado dela, e mantemos essa palavra conosco. Se a gente sabe que o que pode dar um jeito na vida dele, na vida dela, é o evangelho, por que muitas vezes nos privamos? Por que esperamos que outro fale do evangelho para ele, para ela? Está em nós, irmãos. Está em nós espalhar aquilo que um dia deu um jeito na nossa vida. Foi a palavra de Deus. Mas quantos de nós não já nos esquivamos? Não sei quais os motivos, são muitos. É a vergonha, é o medo da reação. Não sei o que nos priva, só sabemos de uma coisa: nós seremos cobrados por todas as vezes que deveríamos ter falado o evangelho e não falamos. As nossas ações um dia serão todas elas colocadas diante do Senhor. Ele já sabe, na verdade, ele já conhece. Mas quantos de nós, cristãos, quantos de nós resgatados, regenerados, lavados, quantos de nós não nos esquivamos de oferecer gratuitamente aquilo que um dia nos foi dado também? Precisamos refletir sobre isso. Interessante é que Pedro está dizendo, olha, purifiquem a vossa alma, amem uns aos outros, e não esqueça o causador disso tudo em suas vidas, a palavra de Deus, aquela que é eterna, aquela que permanece. É como se ele está dizendo, olha, isso aqui é o que importa. Pedro, ele tem a intenção de que não fosse esquecida pelos seus leitores a importância da palavra de Deus, pois afinal foi ela que os deu nova vida. Foi essa palavra, irmãos, que os regenerou. Foi essa palavra que transformou aquele povo em novas criaturas, assim como fez conosco. Foi essa palavra que os fizeram e nos fizeram conhecer o Redentor das nossas vidas. Foi essa palavra que desvendou os nossos olhos. Foi essa palavra que passou a iluminar os nossos caminhos. Seria essa mesma palavra fortalecê-los em meio às lutas que muitos já estariam passando ali no primeiro século. Foi essa palavra que passaria a ditar agora o seu novo modo de vida. Foi essa palavra que lhes trouxe esperança para as suas almas. Era essa palavra que não poderia ser esquecida. Ele finaliza o primeiro capítulo da sua carta dizendo: não esqueçam dessas verdades. Foi a palavra de Deus estendida sobre vocês. Por causa dela, vocês são novas criaturas. Por causa dela, vocês têm a mente, vocês têm a alma purificada. É por causa dela. E ela vai direcionar cada um de vocês, amando uns aos outros. E vocês serão conhecidos por isso. A mesma palavra que impactou aqueles é a mesma palavra que nos impacta nos dias de hoje. É a mesma palavra, irmãos, porque ela é eterna. Foi a mesma palavra que foi evangelizada nos dias de hoje, naquele tempo e nos dias de hoje. A palavra que foi anunciada aos gentios do primeiro século e causou toda uma mudança na história, volto a dizer, é a mesma que continua eficaz para transformar o velho homem numa nova criatura. É somente por ela, irmãos, que nós descobrimos quem nós somos. É ela quem revela a nossa natureza. É ela quem revela as nossas falhas. É ela que nos mostra quem realmente nós somos, quem nos tornamos. E o que esperar daqui para frente é pela palavra. É a palavra de Deus revelada ao seu povo.
Mas como descobrir todas essas coisas se eu não a leio? Como descobrir todas essas verdades se eu não a conheço? Se eu a menosprezo, ou mesmo eu tento adaptá-la ao meu gosto e às minhas convenções? Como é que eu vou saber, irmãos, se eu sou um regenerado? Como é que eu vou saber se eu sou uma nova criatura? Como é que eu vou saber se eu sou um filho de Deus? É a palavra que nos revela. Mas 3 coisas práticas nos fazem responder essas mesmas perguntas. Como é que eu sei que eu sou uma nova criatura? Como é que eu sei que eu sou um cristão? Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Primeiro, eu sou nascido de novo quando eu purifico-me moralmente e com esse novo coração eu luto para obedecer a palavra de Deus. Essa é uma primeira característica. Eu tenho a minha mente transformada, eu tenho o meu coração transformado e eu luto comigo mesmo para obedecer a palavra de Deus. Eu sou nascido de novo, sou uma nova criatura. Se eu dedico a minha vida a obedecer a Deus, amando-o de todo o coração, assim como também aos meus irmãos, é uma segunda característica de uma nova criatura, de um filho de Deus. E por causa do meu novo nascimento, eu tenho muitos irmãos e irmãs espirituais. Não tem como eu ser uma nova criatura, não tem como eu ser um filho de Deus e não viver nesta comunhão. Não tem como eu ser uma nova criatura e não desfrutar dos meios de graça entre os irmãos, na igreja, no povo, dentro da noiva do Cordeiro. Não tem como. E por fim, irmãos, a última aplicação. O texto ele fala sobre amar os irmãos. E é algo fácil na teoria. É lindo falar sobre amor na igreja. Difícil mesmo é viver isso na prática. Cada um de nós aqui teríamos as nossas dificuldades elencadas numa lista. O que é que me impede de amar o próximo? O que é que me impede de amar o meu irmão? O que é que me impede de pôr em prática aquilo que o Senhor nos ordena? Não nos foi dada a opção de amar, nos foi ordenado. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós seremos conhecidos por isso, quando amarmos uns aos outros. 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 8, vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós nos depararmos com situações onde eu digo assim, não amo fulano, é bom pararmos e revermos a nossa postura. É bom pararmos e fazermos essa pergunta: se eu não amo, será que eu amo o Senhor? Às vezes nós temos dificuldade em amar o meu irmão, que aqui congrega, que passamos alguns momentos juntos, mas por causa das diferenças, nós de vez em quando nos estranhamos. Imagine cumprir, irmão, se nós temos dificuldades com aqueles que congregam conosco, com aqueles que convivem conosco, com aqueles que semanalmente estão aqui desfrutando daquilo que vivemos aqui na igreja, da agenda da igreja, das programações da igreja, do partilhar das nossas orações aqui nas terças-feiras, do partilhar das conversas aqui entre as mulheres na segunda, os homens na quinta. Se temos dificuldade, irmãos, de cumprirmos isso, imagine agora nos depararmos com aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, quando o Senhor vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Parece que a coisa só vai afunilando. Se às vezes não conseguimos amar aquele que congrega no mesmo local, aquele que faz parte da mesma denominação ou de outra denominação, imagine o nosso inimigo. Nós precisamos rever, irmãos,
nós precisamos rever. E a epístola de Pedro, como eu já disse inicialmente, uma carta muito prática, é algo que precisa ser vivido, lembrado a cada instante. E talvez eu tivesse a mesma insistência se fosse me alongar na exposição de toda a epístola. Talvez eu tivesse aqui a mesma insistência que Pedro teve. Não esqueçam, se lembrem dessas verdades. Talvez uma palavra como essa nos faça secar a garganta, como está a minha agora, pois nos mostra, irmãos, onde nós temos falhado. Às vezes, temos negligenciado tão grande a ordenança do Senhor. Mas o que fazer? O que fazer diante dessas verdades? O que fazer diante daquilo que tapa a nossa garganta por causa do nosso erro, por causa do nosso egoísmo? Porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos amar o próximo, porque eu não quero me desfazer do meu eu, do meu ego, porque eu não quero me desfazer, eu não quero me misturar, porque eu não quero descer da posição que eu estou. E nos deparamos com verdades como essa. Seja sem fingimento, amem de coração, porque vocês foram chamados para isso, porque nós fomos chamados para isso. Purifique a vossa alma e lembre-se, foi a palavra que regenerou cada um de nós. Lembremos disso, irmãos. Quando não tivermos forças de amar um ao outro, peçamos forças ao Espírito Santo para que nos convença do nosso erro e nos fortaleça, para que esse amor possa ser manifestado e que vivamos sem nenhuma hipocrisia a vida cristã que nos é proposta. Palavra prática de Pedro aos seus leitores: a santidade no amor. Não esqueçam, vocês foram regenerados por uma palavra eterna, não uma semente corruptível, mas incorruptível, a qual vive e é permanente. Que essa palavra continue a nos falar, continue a nos guiar, continue a nos fazer corar de vergonha, continue a endireitar os nossos passos, continue a ser pregada como tem sido. E que nós, irmãos, tenhamos o desejo de vivê-la, não só aquilo que podemos fazer, não só aquilo que nos propomos a fazer, mas principalmente aquilo que nos é mais difícil. E amar uns aos outros pode não parecer, mas é difícil para muita gente. De forma sincera e de coração, pode até não parecer, mas é algo que precisa ser extremamente trabalhado. E não existe outra forma de trabalharmos isso do que vivermos, do que mergulharmos, imergirmos, como uma palavra hoje que o mundo usa muito, nessa comunhão, na comunhão dos santos, partilhando de todo o processo. Seremos trabalhados pelo Senhor, seremos trabalhados pelo Espírito Santo. E se não houver forças para realizarmos essa faxina, essa purificação da nossa alma, roguemos e clamemos ao Senhor que nos auxilie em nossas dificuldades. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer, louvar ao Senhor, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra, ela nos confronta. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós não negociamos as Tuas verdades. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor continua a falar ao Teu povo. Talvez aquele povo para o qual essa carta foi escrita estivesse, alguns deles, usando de fingimento para amar uns aos outros. Talvez alguns deles tivessem esquecido de onde tinham vindo, o que havia dado um jeito em suas vidas.
E se nós, ó Pai, estivermos nessa mesma situação, esquecidos, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Nos traz à memória, ó Pai, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nos traz à memória todas as verdades contidas na Tua palavra, para que possamos, ó Pai, assim como foi orientado a Timóteo, nos apresentarmos diante do Senhor sem ter do que nos envergonhar. Porque dia a dia estamos lutando, dia a dia estamos buscando, porque dia a dia, ó Deus, precisamos entender que sem essa busca, que sem essa santidade, nós não Te encontraremos. Auxilia o Teu povo, nos ajuda, ó Pai, nas nossas fraquezas, que possamos, ó Deus, a cada dia purificar a nossa mente e nos auxilia nesse processo, que seja algo constante, que seja algo contínuo, ó Pai. E que possamos, ó Deus, em todas as nossas ações, glorificar ao Senhor. E que essa flor que vai secar, que essa flor que, hora ou outra, ó Deus, até exala um bom perfume, ela possa passar, ó Deus, a exalar o bom perfume de Cristo. Que a glória que porventura existe em cada um de nós, possa ser substituída pela glória daquele que nos chamou. Que as nossas palavras, ó Deus, revelem aquele que nos chamou da morte para a vida. Nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, por mais uma porção da Tua palavra. Queremos bendizer-Te pelo Teu favor, porque pela pregação da Tua palavra, o Senhor continua a demonstrar a Tua graça, ó Deus, na vida do Teu povo. Em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais uma porção da sua palavra. E enquanto estivermos louvando ao Senhor, quero convidar você a ficar de pé, e estaremos também exercitando aqui as ofertas, a entrega, na verdade, das ofertas e dos dízimos. Aqueles que trouxeram possam assim depositar no gasofilácio. Enquanto isso, estaremos louvando ao Senhor com o presbítero Douglas.